Olá, bem-vindos novamente ao canal do Nexus, nosso segundo vídeo no canal, né? Um canal bebezinho ainda. E a gente tem um convidado mega especial para o nosso segundo vídeo. Eu acho engraçado que eu não sou podcaster nem apresentadora de nada, né? Eu tenho zero experiência com isso e eu tô trazendo justamente um podcaster para esse segundo episódio, né? Do Papo com Nexus, que é o título que a gente deu para essa série. E o Caio estava na conferência da UTalk, né, que a gente recentemente participou. Nós temos o plano de trazer aqui vários dos speakers, dos apresentadores que compartilharam, né, suas ideias lá para expandir um pouco aquela conversa ou para ir por outros caminhos também, né? Vamos descobrindo o que vai surgindo aqui. Mas, Caio, obrigada novamente por aceitar o meu convite para bater esse papo. É um prazer estar aqui. Obrigado, Márcia, né? Te conheceu aí virtualmente recentemente, nos vem trocando uma ideia. E é um prazer estar aqui, né? Eu sempre estou entrevistando pessoas e conversando com pessoas no meu podcast, então é um prazer estar aqui conversando contigo hoje. Maravilha. E, Caio, eu acho que um bom lugar para começar, e eu tô querendo começar todos assim, porque eu vou justificar por quê. Eu acho que às vezes a gente fala muito das ideias, sabe, das propostas, dos argumentos, das coisas que as pessoas trazem, né, enfim, para propor, para oferecer. E a gente fala menos da pessoa em si. Eu tenho esse interesse, essa curiosidade, talvez, por ser treinada em psicoterapia, sabe? Por ter essa profissão, essa curiosidade pelas pessoas, eu acho. Mas antes da gente falar, né, de interdisciplinaridade, de todos esses assuntos que são muito legais, eu queria, assim, um overview da tua, dos teus investimentos, eu acho, tua identidade, tua trajetória, sabe? O que que te trouxe até a tua atividade hoje em dia, né? Que é divulgação científica. Vocês devem conhecer, aliás, o Caio, do Universo Generalista, né? Que é o podcast, onde se traz diversos pensadores de várias disciplinas. E eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Muito provavelmente. Mas vou passar para ti, então, para compartilhar um pouco dessa história. Tá, eu costumo falar que é mais difícil, eu acho mais fácil falar de interdisciplinaridade e disciplinas do que falar de mim, assim, porque é difícil, a minha trajetória de vida é um pouco caótica, assim, bem não linear, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre tive interesse desde pequeno por ciência, vamos dizer assim, mas nunca adentrei de fato, por muitos anos, nunca adentrei de fato. Essa coisa acho que a maior parte das pessoas, né? Elas gostam de ciência, mas elas não entendem o método, elas não entendem as Uhum, disciplinas em detalhe. Então elas gostam, na verdade, elas gostam das coisas que agradam elas, né? Então, por exemplo, o pessoal que é muito de tecnologia adora a ciência, mas adora a ciência até virar esquina, né? Então, se você trazer algumas perspectivas mais psicológicas de ciência ou até evolutivas de ciência, as pessoas provavelmente não vão ter interesse. Então, eu acho que tem muito dessa coisa da curiosidade. Curiosidade em geral, acho que atrai você para um universo científico. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Na minha vida, assim, é muito doido, porque eu, adolescente, eu tinha essa coisa de questionar muito a sociedade, né? E acabei caindo para o meio de militância política. Comecei no meio punk, aqui da região do Grande ABC, e no meio anarquista por causa do meio punk, e aí eu me envolvi com movimentos anti-globalização no ano 2000, e essa é uma parte da minha trajetória de vida. A partir dali, eu militei até 2015 no meio anarquista. Construções de uhum, projetos mesmo reais, vamos dizer assim. Então, eu fundei, né, juntamente com outras pessoas, um laboratório anarquista, que a gente chama de laboratório anarquista, que foi a Casa da Lagartixa Preta, que foi fundada em 2004, fechou em 2019, mas eu fiquei ativo lá até 2015. Então, eu tenho toda uma trajetória de militância no meio anarquista, vamos dizer assim, né? No meio uhum. de bem underground, vamos dizer assim, né? De construção de uma outra sociedade, de um sonho de construção de outra sociedade também. Então, eu tenho esse meu lado da vida, que era uma dedicação muito forte, assim, né? Tipo, Uhum. eu planejei a minha vida para, a partir de certo ponto, pós-formado, juntar uma grana e cair no mundo. E aí, cair no mundo, eu digo, de apoiar outros coletivos anarquistas, viajar pelo Brasil, apoiar, às vezes, projetos de construção de escolas libertárias, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz. Viagem de carona de caminhão para visitar amigos no meio anarquista em outras regiões do país. Enfim,
tem todo esse arcabouço muito amplo que dá para escrever livros e livros sobre isso, de convivência coletiva, de morar coletivamente, de cooperativas, né? A gente teve um boteco por um ano e pouco em cooperativa em Santo André, do lado da Casa da Lagartixa Preta, que é esse espaço anarquista. Enfim, tem toda uma vivência doida dentro disso. Eu Tá? fiquei Esse é um curiosa lado. com uma coisa, te interrompendo um pouquinho, depois você volta. É, você chamou de laboratório, né? A Casa Lagartixa Preta. Eu fiquei Sim, curiosa, por que laboratório anarquista? porque você tem também nesse universo de pensar um outro mundo, tem muitas abstrações. Então é uma coisa que a gente aprendeu muito, porque assim, eu vim de um coletivo, que era o Ativismo ABC da época, que vinha de manifestações de rua. Essas manifestações anti-globalização, a gente fazia parte desse conglomerado de coletivos que fazia isso acontecer. E aí, com a eleição do Lula, em 2002, acho que 2003, os movimentos sociais morreram e a gente falou, tá, a gente vai fazer o quê? Não tem mais manifestação de rua. Então, a gente precisa criar prática do que a gente estava tentando vender para as pessoas Hum, através de manifestação. Então, por mais que a gente pense em outro mundo, em outras relações, você não fez elas, né? Você não construiu elas. Então, ali era um espaço, a Casa da Lagartixa Preta foi esse espaço para isso. Então, é um laboratório. Então, como é que a gente vai organizar o coletivo? Como é que a gente vai pagar as contas? Como é que a gente vai pagar o aluguel? Como é que a gente vai organizar um evento por mês para pagar as contas? Quais são os moldes de um coletivo anarquista? Como se toma decisões? Quanto de tecnologia a gente usa para gerir isso? As relações mesmo, muito do que a gente vê hoje, tá, nesse mainstream, que vem de relações abertas, né, de não monogamia, essas coisas todas vieram do meio anarquista. Então, isso, para mim, é até uhum, algo muito estranho pós-militância, isso vê até adentrar o universo até de divulgação científica, porque isso vem muito desse mundo do underground anarquista. é. Então, a gente experimentava essas coisas, até de você fazer uma horta, né, uma horta urbana que a gente tinha, uma construção. Então, era um laboratório mesmo que a gente estava lá para aprender como fazer esse mundo anarquista Colocar a mão na funcionar. Então, massa, tinha... né? Aham, Isso, exato. Eu construir. sou muito assim, Uhum, né? Isso já é da minha personalidade. Então, tipo, isso era uma das pressões que eu tinha para os coletivos que eu fazia parte. Era tipo, olha, a gente vai construir. Não existe pronto, eu não acreditava já nessa coisa de tipo, olha, a revolução, porque eu já via que tinha muito mais complexidade pós qualquer coisa para você construir as coisas, então você demanda tempo, né? E a gente foi construindo enquanto coletivo também, e eu individualmente, essas algumas construções até intelectuais de como a gente constrói outras relações. hum, E também aprender com elas, e hoje, eu acho que também isso, o que me empurrou também para o universo científico foi a psicologia política, né? Que aí quando eu tive frustrações em termos ideológicas, por mil motivos, nesse universo, eu comecei a me questionar o que deu errado. As coisas, enfim, as pessoas pouco falam sobre essas questões de dar errado nesses universos alternativos, vamos dizer assim. A própria questão mesmo de relações abertas e tal é muito explorada de uma forma muito superficial pela mídia, pelas pessoas. Você não vê, porque eu vi muito problema. Esse é um universo de treta, tá? Assim, uhum. essa questão. E eu Conflitos, passei por isso assim, também. conflitos relacionais ali no grupo, entre as pessoas. É interessante. Relacionais e até de relações amorosas desse universo de relações abertas, quantas Uhum, delas fracassam, quais dinâmicas estão envolvidas, são coisas que eu passei, né? Eu vi pessoas passando ao meu redor e a gente vivia aquilo de fato, tá? Enquanto, tipo, morava em casas coletivas, enfim, a gente uhum, via isso se desenvolver. Então, tem essa questão dessa vivência extrema, porque era uma coisa que eu me dedicava 100% mesmo, assim, o que eu trabalhava de grana era para me manter i- imerso nesse universo de construção de novas relações. Então, só que quando isso deu, assim, muitos problemas, né, por novas ideias que surgiram, novos modelos de pensamento que surgiram nesse meio, eu me vi nesse limbo e aí eu perdi as amarras ideológicas e comecei a ir atrás da psicologia. Aí encontrei psicologia política, personalidade
E aí, cara, quando você tem uma bagagem muito extensa de coletivos, né, de vivências coletivas e de construção de projetos coletivos, essa literatura científica de psicologia política e personalidade, você começa a entender o que estava acontecendo, Uhum. até do que deu certo, porque os espaços anarquistas costumam não prosperar, e o nosso prosperou por mais de década. Inclusive, eu consegui entender o porquê, né? E quais facetas de personalidade, ou até as minhas frustrações, tinham a ver com a agregação de pessoas de personalidades específicas Hum. que eram de esquerda, né? E que quando você quer construir um projeto sólido, elas vão ter problemas, Eu ia te né? fazer uma pergunta parecida, eu acho que isso é um assunto muito interessante. É, não querendo generalizar, né? Porque, claro, que cada coletivo vai ser único, cada pessoa é única, enfim, isso acho que é algo que a gente sabe, né? Que é fato. Uhum, Mas talvez existam, talvez a gente possa explorar alguns padrões que talvez se repitam nesse tipo de projeto, né? Nesse tipo de tentativa enfim, de transformar as relações. Eu acho que essa transformação de relações se dá tanto entre o grupo, né, quanto com o grupo e o ambiente. Me corrija se eu estiver errada. É, uhum, eu acho que eu comentei contigo já em outra conversa. O meu ex-namorado participou de um movimento anarquista aqui nos Estados Unidos, né? E ele teve uma experiência parecida no sentido de que ele teve um papel de liderança, né, num grupo anarquista onde eles moravam ali todos juntos, né, num coletivo, e tinha, claro, esse fator político muito forte, é claro, né, que eu acho que por definição, né, também define o grupo, mas a questão dos conflitos relacionais era bem forte também, e foi uma das coisas que começou a dissolver o grupo. E eu me pergunto, e eu jogo essa pergunta para ti também, para a gente pensar, porque eu acho que os seres humanos, claro, sempre vão ter um teor de agressão, de conflito, né? Agressão, eu digo no geral, né? De hostilidade, que é presente na natureza humana, né? E isso seria, então, algo que em qualquer grupo de pessoas morando juntas no mesmo lugar, tentando tomar decisões de dia a dia para se manter ali, aconteceria? Ou essa camada também, né, da sensibilidade política que existe ali nesse grupo e colore também essas relações, né, também talvez aumente essa sensibilidade para conflitos, para opiniões divergentes, enfim. Não sei. Eu acho que eu tá, tô. assim, eu já pensei muito sobre isso, assim, dá para Uhum. escrever infinitamente sobre esses temas, né? E dentro do próprio coletivo a gente teorizava algumas coisas, tentava criar algum arcabouço de entendimento do que acontecia, por que que acontecia. Então, assim, eu acho que são várias dinâmicas. A dinâmica, e se a gente pensar, eu gosto muito da antropologia por causa disso, para entender essas dinâmicas de criação de costumes, de criação de tradições, né, de regras. E então, eu acho que tem várias dinâmicas. Uma dinâmica central dessas, vamos dizer que você forma um coletivo. É para quê? Tá? E para quê? E qual é o fluxo de pessoas que vem nesse coletivo? Então, vamos dizer assim, eu quero manter um laboratório anarquista. Beleza. Um dos primeiros problemas que os anarquistas tinham era formar um grupo coeso, porque o anarquismo, dentro da imaginária das pessoas, tudo vale, não tem regra, não tem hierarquia, então tudo vale. E aí você começa, obviamente, a ter problemas. Quando você tem um espaço físico para você manter, e o objetivo é manter esse espaço para sociabilidade, fazer atividades e tudo mais, você é mais fácil você estabelecer regras e limites, porque senão aquilo não acontece. Quando você está só no mundo das ideias, é muito fácil você não ter ancoragem. Então, você Uhum. sempre pode trazer, principalmente hoje com redes sociais, eu peguei ainda pré-redes sociais, eu tinha uma raiva imensa de rede social, porque a galera que vinha de rede social só atrapalhava, só, entendeu? Hum, Vinha para apontar dedo e não fazer porra nenhuma e ir embora. Então tem essas dinâmicas de que para quê? Qual que é o objetivo? Quando você tem algo prático a fazer, e você tem conta para pagar, por exemplo, para mim uma das ancoragens também era isso, a gente tinha um aluguel para pagar mensalmente. Se você tem uma ocupação, isso não existe.
né? Se você ocupa um prédio, você ocupa uma casa, que era uma coisa comum no meio anarquista, você não tem alguma dessas obrigações e o próprio futuro é incerto. Você não tem um contrato, você pode ser despejado a qualquer momento. Então, essas questões circunstanciais moldam as relações. No campo das ideias, cara, você pode. O custo a se Uhum. pagar por trocar de ideia é uma coisa meio abstrata. Então, você pode cozinhar aquilo eternamente, discordar e brigar. Isso é uma coisa temporária também, por exemplo, o Hakim Bey, né, que é um cara que trazia um autor, né, meio que anônimo, mas levava esse nome, que era ó, zonas autônomas temporárias. Então era isso, essa coisa de ocupar um espaço, criar uma coisa e desfazer, só que a gente tinha Uhum. mais interesse em uma coisa mais permanente, zonas autônomas permanentes. Então a gente pensava a longo prazo, a gente começou a pensar ao longo do coletivo, da gestão do espaço, a ter esses objetivos. E a dinâmica vai mudando, você precisa estabelecer regras, porque aí você vai ter um cara que vai pedir para ficar uma semana, fica 6 meses, Uhum. e aí o espaço coletivo vira privado. E então você tem todas essas coisas que a gente sintetizou até num zine, na época, e eu escrevi bastante dele, desses 10 anos da Casa da Gatinha Preta, onde a gente sintetizou essas ideias centrais de gestão de espaços autônomos. O que que deu certo e o que que deu errado. Só que a maior parte dos projetos eles não ganham esse corpo, porque eles fracassam antes, porque eles não têm esses objetivos antes. E eu acho que Uhum. no caso do ativismo ABC da Casa da Gatinha Preta, é que a gente deu sorte de ter indivíduos com personalidade mais de conscienciosidade maior. E que Uhum. esses indivíduos, eles sistematizaram algumas coisas e meio que davam uma balanceada na abertura a novas experiências extremas, vamos dizer assim. E que tem uma conscienciosidade baixa, essa parte organizacional Uhum. baixa. Então a gente deu sorte nesse sentido também. Entendi. Você sentiu que essas Enfim, pessoas com essas características de personalidade meio que gravitaram para um campo de mais liderança ali no grupo, com uma hierarquia que é. de a hierarquia é uma coisa complicada, assim, de ter, mas sempre tem uma liderança, alguém que se destacava, né? De tipo, ou Uhum. que era mais ouvido, ou que tinha mais experiência e tudo mais, mas que ponderava mais as coisas. Uhum. Traziam aspectos, ou lutavam por aspectos que, que asseguravam essa parte do espaço funcionar. Por exemplo, a parte financeira, de gestão financeira mensal, das pizzadas veganas que a gente fazia e tudo mais, foi muito por causa que eu sou um economista, né? E que Uhum. eu trabalhei com gestão financeira em empresa, então eu sei da importância disso para manter. Então, isso foi adentrando e por mais que no meio anarquista, inclusive eu fiz mais para frente, mais velho já, no final da militância, eu fiz tipo workshops como é, estratégias financeiras para anarquistas, tem até Uhum. cartaz disso, é interessante. E era isso, era tipo eu falando de finanças para anarquistas, e era um silêncio absoluto após a apresentação, porque era essa coisa da conscienciosidade que não é tão comum nesse universo. Tá? Então Uhum. você tem ancoragens que podem acontecer que fazem com que algumas coisas funcionem, outras. Eu acho que é uma mais ancoragem. São indivíduos que têm uma afinidade com a esquerda e que eles trazem isso e traz um certo resultado. Né? Então não é só por ser assim. Então acho que isso faz parte. Mas tudo depende da circunstância. Para que você quer aquele coletivo? Uhum. Né? E a dinâmica de entrar pessoas novas é um problema, porque você cria uma cultura de afinidade, de fazer as coisas, de entendimento do que acontece naquele espaço, e quando entra um indivíduo novo, ele perdeu tudo aquilo. E ao longo Uhum. dos anos, é um acúmulo muito grande de uma prática incomum, então é cada vez mais difícil você passar. O que, por exemplo, uma das maiores frustrações que eu tenho é essa, tipo, é uma bagagem imensa, mas que é extremamente difícil passar adiante, porque Uhum. é um acúmulo de experiência bem atípico, bem fora do comum, só que funcionou por um bom tempo, então tem muita coisa de valor ali, só que é difícil passar adiante. Eu te falar de Casa da Gatinha Preta é uma coisa muito abstrata. Uhum. Quando você entrava no espaço, via horta, via biblioteca, via aquela casa antiga, as pessoas fazendo coisas diferentes lá dentro, e a interação ao longo dos anos criou uma amizade muito forte entre os indivíduos, é uma outra coisa, tá? Mas é, Eu tem acho que muito essa coisa do objetivo. novamente essa disparidade, né, entre as ideias, a abstração, e ficar meio que reciclando a dinâmica aqui no campo das ideias, né, e a vivência real que vem com seu
conhecimento que não é transferível, né? Não dá para ensinar alguém Exato. como foi a vivência no coletivo e o que tu aprendeste lá. Tem dois conceitos que estavam meio que voando na minha cabeça aqui enquanto eu estava te escutando. São dois conceitos que vêm da UTalk, né? E é claro que eu vou trazer sempre um pouquinho de UTalk. É, que são dois conceitos que eu acho que generalizam bem facilmente, assim, em várias vertentes, várias linhas na psicologia social. Eu não acho que seria muito, não são conceitos muito controversos, que é de influência social, que é a nossa habilidade de influenciar o outro de acordo com os nossos interesses, e o valor relacional, que enfim, afinidade, né, afiliação com o outro, a nossa percepção de ser benquisto, de ser reconhecido pelo outro, de ser valorizado de alguma forma, né? Então, é essa troca mais afiliativa entre as pessoas, que não é necessariamente instrumental de ser o fator da influência, né? Será que eu consigo convencer você de alguma coisa ou persuadir você a alguma coisa, né? Você me mandou recentemente um artigo sobre persuasão, né? Sobre vigilância Isso. epistêmica, que é bem interessante. Enfim, eu fiquei pensando nessas duas coisas, porque eu acho que tem essa distinção mais relacional, afiliativa, nas nossas dinâmicas com os outros, e uma distinção que é mais instrumental. Será que eu consigo convencer você ou influenciar você a fazer tal coisa? E eu imagino que nessa dinâmica de grupo, porque eu acho que um outro elemento interessante nessa formação, não estou falando isso de forma pejorativa, tá? Meio que artificial de um grupo, de uma coesão familiar, quase até, né? Eu falo dessa forma porque, assim, nós temos grupos dinâmicas que já estão meio que ali montadas para nós, né? Na nossa família, nos nossos Sim. amigos, a gente vai para a faculdade, enfim, existem grupos ali meio que pré-organizados, e aí nós nos encaixamos nesse grupo, temos as dinâmicas nesse grupo de uma forma um pouco mais coordenada, sabe? E meio que foi coordenada pelo sistema, pelo ambiente e não por nós. Quando você está Uhum. criando um coletivo, construindo uma casa onde as pessoas vão, enfim, fazer as coisas ali, né, para se manter juntas de uma maneira diferente, tá todo mundo meio que se adaptando uns aos outros de uma forma totalmente nova, né? Pessoas que você não conhecia antes, aquilo ali é bem mais intencional, né? Eu imagino que deva Isso, são ter. comunidades intencionais, geralmente. Eu acho que tem um Uhum. termo que é usado, são comunidades intencionais, que é quando as pessoas se juntam para Interessante. fazer Enfim, é esse curioso tipo de para mim, porque construção. eu nunca tive essa experiência, né? E eu fiquei pensando nesses dois Aham. fatores, da influência social, que está sempre ali ativa, e do valor relacional. Eu imagino que essas duas dimensões estavam presentes ali nessas dinâmicas. Sim, sim. Não, com certeza, com certeza. E tem a questão também por exemplo, ó, um grande exemplo de aqui no Brasil e no mundo de comunidades intencionais é em volta de ecovilas, por exemplo. Hum, Que é essa coisa de você ter comprar um terreno, fracionar ele, ou aí tem mil modelos de ecovilas. E aí que já começa o problema. Então, assim, enquanto as pessoas estão pensando numa ecovila, é algo muito bonito na cabeça. Conforme você vai aproximando de fazer o projeto, você vai ver que vai ter uma diferença de personalidade, de famílias envolvidas, que vão ter exigências diferentes sobre o que pode ser uma ecovila, que é muito vaga, a mesma coisa do anarquismo, uma coisa muito vaga. Então, uhum, conforme você vai adentrando a prática, você vai lidando com conflitos de diferenças de personalidade, de diferenças de o quanto a pessoa projetou em termos de detalhe, enquanto a outra pessoa simplesmente tem uma ideia muito vaga. E, inclusive, eu peguei um livro, uma época, que eu era fascinado por essa questão de comunidades. A gente tinha grupos de estudo sobre isso, sobre comunidades autônomas e intencionais, né? Que era tipo 90 e poucos por cento desses projetos de Acovina no mundo fracassam. uhum, Porque você tem que uhum, estabelecer regras bem claras, e no final você tem que ter um estatuto, você tem que. E quem não seguiu o estatuto, o que que faz? Blá, blá, blá. E conforme vai sendo o tamanho do projeto, você tem essas exigências mínimas de comunicação de regras. uhum, E um problema, e assim, aí entra a antropologia, que é conforme a geração, se é uma sociedade fechada, onde as crianças vão nascer daquela comunidade, e você tem um sistema de relações sociais bem claro, e um fluxo de pessoas bem claro e objetivo em termos culturais também, é uma coisa. Então, uma cultura tradicional, sei lá, ameríndia, indígena, ela tem bem claro quais são as relações com quem ela pode ter relações, com quais outras uhum, etnias, com quem casa com quem. Blá, 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 blá. Só que a gente está num sistema, num grande centro urbano, está num sistema aberto.
Então, você estabelece aquelas regras, entra um novo indivíduo com outras demandas, com outras coisas, você tem que ou falar, olha, as regras aqui são essas, e aí você tem uma crise também de identidade com o próprio anarquismo. Você fala assim, pô, Hum, pode tudo ou não pode? E a pessoa questiona também. Eu falo, não, olha, você tem que chegar, se adaptar, ver, depois que você entender, você pode opinar, você pode. Então, você quer opinar sobre a horta? Você faça parte do mutirão da horta, você faça parte da. Você quer opinar como a biblioteca vai ser? Então você vem uma vez por semana, então tem os acordos mínimos, tem. Só que conforme é um sistema aberto, que inclusive teve épocas que no coletivo a gente falou, ó, chega, não entra mais ninguém, a gente vai ficar hum, aqui, a gente até arrumar a casa. Depois a gente abre. Só que o sistema aberto é complicado, porque é isso, você tem 10 anos de bagagem, uma pessoa com 19 anos uhum. de idade, 20 anos de idade, quer chegar lá, e principalmente pós rede social, quer chegar apontando os problemas que Justamente. vê, Eu estava né? pensando E não nisso, né? sabe Então, da bagagem. a pessoa chega com as suas próprias ideias do que é o anarquismo, né? Com suas próprias ideias de como que vai ser a vivência, e não necessariamente chega ali pronta para assimilar as regras que já existem, as normas que já existem, né? E eu imagino, se não é justamente por não ser ali uma, não ter o seu papel delimitado socialmente, sabe? Como seriam em grupos que já existem, como uma família, um grupo de Uhum, amigos, enfim, etc. sim. Uma sala de aula, o que seja. Então, é bem interessante essa questão, né? Eu não quero pular muito os assuntos, mas uma curiosidade que eu tenho, e eu imagino que deva ter muito disso, que paralelos que tu consegues ver entre as dificuldades e os obstáculos que existiam ali para se construir, organizar e perpetuar essa vivência em comunidade com toda essa heterogeneidade, né, de personalidades, de pessoas, de dinâmicas. E no teu trabalho de divulgação científica, na comunicação já entre ciências, entre pesquisadores, entre campos de pensamento, enfim, uma pergunta, eu sei que é bem ampla e deve ter muita coisa para explorar aí, mas eu quero jogar esse campo para a gente brincar um pouco, porque eu tenho curiosidade de quais seriam potenciais Tá. paralelos. É, eu acho que um paralelo que eu trago é uma coisa que eu aprendi também em termos de. Eu sempre gostei muito de debate, né? No meio anarquista também. Eu era carente disso, eu sempre gostava muito de debater, principalmente questões complexas e a gente tinha muitos encontros, tá? Uma reunião do coletivo na época, e era tudo por consenso, era tipo 4 horas no mínimo de reunião. Às vezes era o dia, às vezes a gente tirava 2 dias de reunião para resolver as coisas. Mas uma das coisas que eu entendi, principalmente conversando com pessoas, eu me considero um bom, eu tenho uma boa capacidade de persuasão. Eu fui Hum, desenvolvendo isso também com as pessoas. E eu comecei a perceber que muito também do que eu usava desse raciocínio de persuasão, até por meio anarquista, era através de pressupostos, tá? Então, sempre, tudo que a gente tem na cabeça, tudo, a gente parte de algum pressuposto, de alguns pressupostos, tá? Então, por mais que você pense assim, dá para criar um sistema econômico do zero, sem problemas. Você parte de pressupostos para dizer isso, de um hum, entendimento de economia, de um entendimento de relações humanas. Pode ser que você nunca adentrou ou desenvolveu melhor esses pressupostos que justificam a sua posição, mas eles estão ali. Então, na minha conversa com pessoas de fora do meio anarquista, eu sempre ia nesse caminho dos pressupostos, né? Qual é o hum, seu pressuposto? O que você tem como pressuposto de comportamento humano, de culturas humanas? E dali eu ia buscando uma base para dizer, opa, é daqui que vem o que você discorda da minha perspectiva. Mas se esses pressupostos aqui estiverem furados, a probabilidade da pessoa me ouvir e entender o que eu estou falando é maior. Então, muito dessa parte interdisciplinar vem dessa ideia também, dessas questões de pressupostos. De uhum, tipo, por mais que eu vou ser psicólogo, por exemplo, eu posso começar a falar do que você acha da economia, e eu posso ir pescando de você alguns pressupostos de tipo, tá, então o que que é economia para você? Tá, o que que é o sistema monetário? De onde veio o sistema monetário? E como é em outras culturas? E como é... blá, blá, blá. Então, ali você uhum, vai achando um plano em comum para você traçar alguma coisa de interdisciplinar. Inclusive, eu tive o Walter Neves
podcast e tem até um reel que eu fiz, um shorts que eu fiz dele, que ele falando disso, que as pessoas querem fazer interdisciplinaridade, mas não querem entender a base teórica ou a base de pressupostos da disciplina. Resposta. Uhum, uhum, E, inclusive, assim que, e é uma das coisas que eu trouxe na fala lá na conferência do UTalk, era muito disso. E quando a gente assume áreas ou ideias ou teorias que têm pressupostos furados, e você abarca isso dentro de uma outra disciplina, uhum, é muito. Porque conforme você vai, por exemplo, no meio anarquista também. Então, vamos dizer que você tem, há 20 anos você tem um espaço anarquista, e você é anarquista convicto, você construiu aquilo, blá, blá, blá. A chance, depois de 20 anos, de eu chegar e analisar os pressupostos de alguém que está nesse projeto e mostrar que o anarquismo não tem fundamento, em termos antropológicos, em termos comportamentais, é muito menor, porque eu já investi 20 anos naquilo, né? Então tem essas coisas também, esses limites de interação, até de diálogo interdisciplinar, que é quanto a pessoa investiu em algo que tem pressupostos furados, né? uhum, Então, enfim, é um paralelo que eu consigo fazer, é muito disso, da minha experiência de debates, né, e de construção de ideias e de laços com as pessoas, é muito pelos pressupostos, uhum, né, por mais que eu... Porque eu também sempre circulei, no meio anarquista, eu sempre circulei por todos os grupos, assim, eu sempre gostei muito de não ter, porque dentro do meio anarquista você vai ter os anarcopunks, você vai ter os uhum. especificistas, você vai ter os anarquistas mais hippies, e o nosso Subculturas, coletivo né, era dentro meio... da... Subculturas dentro da É, subcultura. exato, e a gente era muito mais um coletivo que não ligava para essas coisas, a gente dialogava com todo mundo, então eu tipo, assim, pratiquei isso. E muito disso é os pressupostos, né? O que você tem em comum com aquela pessoa em termos de pressuposto? Ó, aqui a gente dialoga, aqui a gente não, mas olha o meu lado. Uhum. Então, essa prática de ir aos pressupostos diárias é uma das coisas que eu trouxe dessa minha experiência Muito de interessante. debate, enfim. Uhum. Me parece que o que você fazia ali era expor os pressupostos, né? Que às vezes eram divergentes dos teus, e essa clareza sobre quais são os meus pressupostos e como eles diferem do teu me fazem ver o teu lado um pouco melhor. Se eu tenho esse pressuposto, faz todo sentido que outra pessoa teria o- os pressupostos dessa pessoa. Eu tô falando assim porque eu tô pensando em outro termo, outra ideia que vem da UTalk também, que são os sistemas de justificação. Uhum, Para sim. contextualizar, né, na UTalk a gente fala que os seres humanos são humanos, que são primatas, mas são diferentes dos primatas não humanos, porque a gente justifica. Outra forma de falar isso seria que a gente usa a linguagem, né, ou a gente usa explicações para explicar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente quer, etc. E a ideia dos sistemas de justificação é justamente que nós vamos formando ao longo da vida redes de explicações, pressupostos para entender o mundo, né? Para entender as relações, para entender a nós mesmos. Então, nós caminhamos, né, por aí pela vida com o nosso próprio sistema de justificação. É, sobre enfim, inúmeras coisas, né? E isso vai moldar como a gente vê a nós mesmos, vê assuntos diferentes e aos outros. E eu acho que é válido pensar nisso como algo que vai desde as relações interpessoais, né, dentro de um coletivo, e as relações interdisciplinares, né, entre disciplinas, talvez. Cada Uhum, ciência, ou cada disciplina, cada campo de pensamento vai ter o seu sistema de justificação, né, que vai diferir dos outros, e esses pressupostos ali que muitas vezes estão ou implícitos, né, ou são desconhecidos pela pessoa, ou pela pessoa que está no outro campo também, enfim, implícitos, escondidos, vão influenciar como a pessoa está se relacionando, né, com a sua própria, com o seu próprio campo e com o campo do outro, o campo acadêmico, que eu quero dizer, né? Então eu acho que talvez eu estou propondo, né, como um termo, uma ideia que possa unir essas relações linguísticas uhum, que estão no campo da linguagem, né, entre tanto o campo da divulgação científica, da interdisciplinaridade, da comunicação entre disciplinas e da comunicação entre humanos, né, das nossas relações em grupo, enfim. Faz sentido? sim. Essa. Sim, 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 exato, exato. E até o esquema conforme você vai nesses pressupostos, você vai ter que adentrar certas disciplinas,
né? Então, se a gente fala que nem eu fiz esse trabalho, né, desse exemplo contigo, tá? O que você acha do sistema econômico? Quantos sistemas econômicos você conhece? Tá? Qual que é a origem do nosso sistema econômico? Como é que é o sistema econômico em outras culturas? Conforme a gente vai indo mais fundo, tá, e quais são o arcabouço comportamental humano dentro dessas diferentes culturas? Elas dialogam diretamente conosco ou não? Você vai entrando em disciplinas diferentes, né? Então, e aí você pode fazer isso em várias camadas, mas inevitavelmente você vai começar a adentrar perspectivas que só podem ser esclarecidas através de disciplinas, né? De algumas disciplinas em específico. Então, é um caminho meio que essa caminho se você vai, você vai chegando em disciplinas diferentes que vão fundamentar aqueles pressupostos, né? Então, muito do que eu vejo, por exemplo, das pessoas que defendem essa visão de mundo mais anarquista, no meio online é muito que tem pressupostos também que estão ali, só que não a experiência pode também forçar você a revisar esses pressupostos, nem sempre adentrando uma disciplina mas calibrar eles, né? Calibrando eles. O problema muitas vezes é que a gente chega, que nem no meio anarquista, né? Vamos no meio anarquista em termos de pressupostos, é que a gente achou inspiração na antropologia cultural. Só que esse abarcamento, esse abarcar a antropologia cultural, se é uma disciplina que, em especial, não só em especial no Brasil, mas no mundo como um todo, ela tem um viés ideológico muito forte, na Hum, hora dela sistematizar conhecimento sobre culturas humanas, ou ela prefere deixar de lado algumas coisas de comportamentais de outras culturas, você cria, na hora que você chega você vai analisando esse pressuposto, você chega na disciplina antropologia, meu, se ela não tem uma boa bagagem, se ela não tem uma boa base científica, você está alimentando uma visão de comportamento humano, né? E fundamentando pressupostos para umas práticas que a probabilidade de dar certo é muito baixa, né? hum, Então você tem um custo a se pagar por pressupostos furados. E se você tem uma disciplina científica, você deve. É uma questão primordial, inclusive para ser uma ciência, de você cuidar desses pressupostos, você cuidar da acurácia científica desses pressupostos. E para isso você precisa de uma metodologia. Só que aí você vê que a antropologia cultural, por exemplo, é uma que já abriu mão de metodologias, de debates metodológicos, já diz que é uma arte, que não é uma disciplina hum, científica. Então, uhum. tem várias questões, e você vai achando em paralelo outras coisas. E foi isso que eu fui encontrando conforme eu saí do meio anarquista. Eu fui buscando outras vozes dentro da antropologia que beiravam muito mais a antropologia evolucionista, que é uma coisa que consegue pegar essa base cultural de estudos etnográficos e variações comportamentais humanas, mas não esquece a parte biológica. E aí Uhum. você começa a ver um outro campo. Mas, até você achar esse campo, ou dependendo do caminho que você segue, você cai direto em um campo que não vai te ajudar muito. E aí você sustenta pressupostos. O que aconteceu? A antropologia cultural era muito do que fundamentava os pressupostos anarquistas da época. E hoje, depois eu caí na literatura questionando isso, e eu tenho uma outra visão por causa disso, que eu ajustei meus pressupostos com algo com maior base científica. No caso, esse lado da antropologia cultural que é muito mais, se associa muito mais com uma humanidade, né? Uma arte, mais com esse campo, que não é nem ciência social, né? Eu acho que vai mesmo mais para o campo das humanidades, né? Pelo que eu tô entendendo. Assim, a humanidades ela pode ter fundamento teórico e científico numa boa. Ciências sociais ela não evita. São alguns nichos dela que, de certo ponto em diante, falaram, não, a antropologia é uma arte e acabou. É muito mais uma coisa, um Uhum. campo da filosofia, da arte e filosofia e da filosofia, não a filosofia analítica, acredito eu, e aí ela vira um campo que se retroalimenta dentro de si mesma. Ela cria categorias que não são, que já não, você não consegue mais criar uma relação com outras áreas, entendeu? Porque ela foi para um outro universo, assim. Ela não está, não, você não acha mais um pressuposto em comum, praticamente. E aí você tem que Interessante. ancorar ela de volta. Você fala assim, aonde se perdeu? E você tenta ancorar de volta e traz, Aham. mas ela meio que se destaca e você não acha um pressuposto em comum. Então ela se torna uma área que, algumas áreas se tornam essa coisa que flutua, assim, você não consegue Aham, vai criando ancorar. sua própria bolha ali, né? Que vai se desenvolvendo meio que à parte
desse É, outro lado da disciplina que é mais ancorado. Você encontrou essa ancoragem, né, nesse aspecto mais evolucionista, mais pautado na biologia, isso, que via, isso. então, os grupos, a cultura como contínuo com todo o nosso histórico evolutivo, né, ali que É, estava que tem que escalonado. ter, assim, alguma coisa tem, pode ser que seja pouco. Em termos de universais humanos, é, se alguém vem só da psicologia evolucionista pura, sem base antropológica e de conhecimento cultural, é muito fácil para eles acharem padrões ou coisas em comum entre as culturas, mas e universais, e começar a propor universalidade que, se Hum, você analisar a parte etnográfica, não bate. uhum, Então, aí falta ancoragem, mas também é isso. Se você vai ancorar e a parte de ancoragem, que seria a antropologia cultural, está solta, com categorias próprias que se retroalimentam positivamente, você cria novas e novas categorias que você não consegue ancorar, é difícil você julgar também. É uhum. extremamente difícil você navegar material etnográfico, assim, é um caos, assim, eu não consigo nem uma guria perguntou para mim outro dia, qual que é o caminho? Tá? Eu falei, nem eu sei mais, entendeu? Porque foi Hum. tanta costurada que você vai ter que ir fazendo que não tem uma base muito clara para você, assim, seguir. Cara, isso parece muito com psicologia para mim, sabe? É, Muitos paralelos, eu fico curiosa, assim, se pessoas que vão assistir isso aqui vão achar o mesmo, que são da psicologia, né? Porque a psicologia também tem disso, sabe? Tem essa ideia. sim, A psicologia se desenvolveu de uma forma muito ligada, assim, ao método científico. Então, a disciplina, ela, dentro da instituição, né, da psicologia, ela investe nesses estudos empíricos, inúmeros estudos empíricos, que criam seus próprios construtos, né? Tem essa ideia do construto mensurável. Então, eu fico batendo no meu microfone. Então, o pesquisador vai lá, cria o seu termo, o seu conceito, enfim, a sua hipótese, às vezes pautada num paradigma, numa teoria, às vezes não, às vezes é só mesmo a hipótese, né? Com uma base teórica fraca, muitas das vezes e operacionaliza, né, esse construto para ele ser mensurável, observável, e ali está ali uma nova ideia na psicologia, contanto que o P, né, seja menos de que 0,05, enfim, que são os nossos parâmetros lá da sim, estatística, né, para psicologia. E tá ali um novo construto, uma nova ideia que agora existe na literatura e tá por aí. Muitas vezes são ideias que têm overlap, né? Que já isso, existiram, já foram estudadas no passado. E aí tem uma proliferação de achados científicos, né? Proliferação de ideias e não tem muito um consenso que vá organizar essas ideias de forma cumulativa. Então, tem esse problema, né, da proliferação dentro da psicologia e também esse problema das culturas, dessas sensibilidades diferentes, né? Um lado que vai meio para as humanidades, para a arte, né, da psicologia e outro lado que vai para as bases biológicas do nosso comportamento, algo mais comportamental, mais, enfim, mais empírico. Né? E é interessante ver esse paralelo, sabe? Eu me pergunto se sim, não seria um paralelo, talvez, em comum entre diversas disciplinas que lidam com o humano, né? O bicho humano e sim. dinâmica do grupo humano, enfim. Eu acho que umas voam mais, outros voam menos, né? Outras, eu acho que tem variações entre países também, pelas disciplinas, né? Acho que aqui psicologia no Brasil é uma coisa, psicologia fora talvez tenha uma outra estrutura, uma coisa mais ancorada, né? E até o debate, acho que da sua área, que seria da psicanálise, também acho que bate nisso, sabe? De tipo, de ser uma área que se retroalimenta com conceitos e tudo mais, mas que tem áreas que reformaram alguns conceitos, que fizeram conexões com outros conceitos. Então não é nem 8 nem 80, mas você vê que tem quando essas áreas se destacam e se retroalimentam positivamente, inclusivamente, especialmente em termos mercadológicos também, quando você cria uma categoria que se dá muito bem, que é muito bem visto pela população, que você tem clientela, e que são áreas muito mais soft, assim, muito mais moles em termos de dano também, porque eu acho que tem várias coisas, por exemplo, um engenheiro errar numa ponte é uma coisa. E, Uhum, e aí você cria essas possibilidades, isso se retroalimentar por muito mais tempo,
E quando você tem um feedback positivo em termos econômicos, em termos institucionais, eu acho que é praticamente inviável você desfazer isso. É muito mais fácil você criar algo de base, questionando e dialogando, tentando achar as beiradas que fazem sentido, tanto pode ser na psicanálise quanto na antropologia cultural, resgatar, pegar coisas interessantes e aí você fazer uma nova conexão de pressupostos ali e tal, que você, mas essa luta contra, eu não acredito que aconteça, nem na antropologia cultural, não acho que vai ser, tipo, eu debatendo lá dentro que vai, não, acho que tem que criar pessoas novas que vão adentrando a antropologia cultural por uma outra via, entendendo os limites do que tem hoje e talvez trazendo transformações para a instituição ao longo do tempo, né? Mas não sei se esse paralelo com a psicanálise também faz sentido. Uhum. Não, faz sentido sim para mim. Eu tô lembrando de uma questão que tu trouxeste, eu acho que conecta com vários dos assuntos que a gente trouxe aqui. Na tua apresentação da UTalk, que aliás nós vamos postar também no canal esses vídeos, né, das apresentações para quem não conseguiu assistir. Você trouxe uma pergunta que era meio ovo ou galinha, né? Para interdisciplinaridade, para troca científica entre os campos acadêmicos. Que o que que é mais crucial, o que que é mais fundamental, né? E para mim a conclusão foi que eles são meio que interdependentes, né? Essas duas coisas, que a plausibilidade, né, dos pressupostos científicos de uma disciplina, se tem um bom raciocínio científico, acho que foi esse o termo, aliás, que você usou, né? Uhum, isso. É, E a troca interdisciplinar, né? Eu acho que um depende do outro, né? Porque se você tem uma troca interdisciplinar onde os pressupostos são fracos ou incompletos, enfim, é, essa incompletude, né, vai se transferir para esse novo campo, para essa nova exato. ideia que está surgindo nessa interdisciplinaridade, né? Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso e talvez esclarecer um pouco mais a distinção? Eu acho que eu não fiz justiça ao que você Não, eu descreveu acho lá. que é isso mesmo, e é o que eu falei de quando, aqui já contigo, de quando a gente integra, vamos dizer assim, uma disciplina, ou bota uma disciplina do lado da nossa, e você não. O desafio é, tá, como é que eu sei, sendo de fora, que essa disciplina tem pressupostos furados? Então, a priori, você já tem que ter uma capacidade interdisciplinar já, de análise de pressupostos. Então, porque a sua tendência é, pô, eu não sei nada da área da pessoa aqui, dessa outra área que eu estou integrando. Então eu vou abraçar e vamos ver aqui na ponta da árvore, assim, eu costumo chamar que cada disciplina é uma árvore, é no toque das folhas e do galho que a gente vai se entender. Mas para mim, isso. E aí, de novo, Walter Neves trouxe também essa perspectiva de que não, você vai ter que entender os pressupostos e as bases teóricas da disciplina com a qual você está dialogando e tentando construir algo, e você vai ter que usar algum arcabouço de raciocínio científico para julgar por conta própria, e não só pelos pares da outra disciplina, se aquilo faz sentido cientificamente ou não, se tem furo ali ou não. Então, muitas vezes, quem vai apresentar o furo de pressupostos de uma disciplina, às vezes não é quem está dentro dela, é alguém de fora que está muito mais fresco em termos de raciocínio científico, que não tem nada a perder, que vai conseguir adentrar lá e falar, olha, mas e aqui, cara, como é que a gente pode usar isso aqui e isso não poluir a água, vamos dizer assim, né? Como se fosse Uhum, um... Então não precisa de muito, né? Não precisa ser é, 50% água potável, 50% esgoto. 10% de esgoto, você já está numa água complicada, né? uhum. Então, e é essa que é a questão, como a gente faz isso? Como a Justamente gente... porque é, mesmo que seja 10%, 5% que seja, né, quando eles são pressupostos de base para se construir as ideias, você vai construir ideias em cima de um pressuposto que já está errado, né, e já vai desviar, né, toda a construção das teorias, dos conceitos, enfim, o que seja, né, que esteja sendo uhum. construído ali academicamente. Aí me vem essa ideia de interdisciplinaridade ruim, né, que não É, basta simplesmente é, querer ser interdisciplinar e juntar ideias de várias coisas para criar um único todo, né? Não é assim, não é tão sim, fácil assim, né? E aí entra nos sim. obstáculos, né, que são diversos dentro desse esforço. E tem algumas coisas que têm desdobramento de experiência, entendeu? Que tem desdobramentos da própria experiência. É muita coisa que vem da minha experiência, que eu não consigo te explicar.
em termos de, Uhum. por exemplo, de conflitos por fragmentação constante de identidades, Uhum. por criações constantes de identidades. Assim, é uma coisa que a pessoa, é difícil você imaginar, mas eu já vi tanto isso se desenvolver e coisas desmantelarem, mas é que é muito difícil passar isso adiante, né? E que muitas pessoas. E hoje a gente tem um declínio em termos, na minha opinião, é uma opinião geral, assim, de que as pessoas não buscam experiências. Elas hoje ficam muito em rede social, muito com a cabeça baixa, muito. Elas não experimentam coisas de mais de médio e longo prazo para sintetizá-las. Já querem sintetizar, criar um post depois de meia hora de experimentar aquilo. Entendeu? Gratificação Então, imediata, né? é, O então falta conteúdo virou esses. muito curto para que a gratificação seja imediata e não é uma construção, né, a longo prazo, como você falou. De fato. Exato. Uhum. E eu acho que tem um peso, eu acho, para mim, é uma coisa que eu tenho refletido muito ao longo desses últimos meses, talvez, essa bagagem, e para mim até etnografia, essa parte etnográfica, de você adentrar um outro universo diferente do seu por um tempo, para entender as relações ali, para entender as coisas ali, e tirar algum tipo de conhecimento que é um soft skill no final, que acaba sendo uma coisa do tipo. Mas eu sinto falta desses aspectos etnográficos, assim, sabe? De tipo, Uhum. meu, você discorda num grupo político X? Vai lá, enquanto psicólogo, vai lá e fica 6 meses com eles, Uhum. indo toda Uhum. vez lá, um ano, vê como é que é, acompanha, porque eu acho que tem coisas que não vêm no curto prazo, sabe? E não sei, eu acho que para mim, e é dali que você vai criando também algumas noções mais insights diferentes para você adentrar outros universos, não sei, coisas que eu tenho na cabeça que nem sei se faz sentido. Tá, mas para mim eu sinto falta disso, dessa coisa Uhum. da bagagem, da experiência Da fora do vivência, padrão, da vivência, da dos insights vivência. empíricos, né? Eu gosto de fazer essa Isso. diferenciação entre o que é empírico objetivamente, através de ciência, de experimentos, enfim, né? Aqueles achados empíricos que nós podemos usar como alguns pressupostos, né? Como uma descrição das coisas como elas são, e da vivência empírica, do empirismo que é subjetivo, né? Você tá lá, Uhum. ter a experiência, aprender empiricamente, porque existe uma certa objetividade nessa subjetividade de ter a experiência em primeira Isso. pessoa, né, da coisa, e aí você aprende, enfim, é algo muito mais corporificado, né, muito mais inativo, que Exato. é de fato intransferível, porque não dá para transferir uma experiência para outra pessoa, né? E eu acho que junto com a atenção a longo prazo, o investimento nas coisas a longo prazo, isso é uma coisa que a gente está, infelizmente, carecendo, né? E até porque, enfim, eu acho que toda a sociedade está meio estruturada, né, para nós não termos tempo para fazer esse tipo de imersão nas coisas, né? E eu acho que é um obstáculo muito grande da interdisciplinaridade, que nós não podemos ser experts em tudo, né? Exato. Não tem como, eu acho que esse talvez seja o obstáculo mais óbvio, né? Que talvez você tenha mais experiência com interdisciplinaridade do que eu, né? Mas eu imagino que deva ser uma pergunta, uma questão que as pessoas trazem, como é que eu vou ser interdisciplinar se eu não posso estudar sobre tudo a fundo, né? Uhum. Uhum. E tem um outro problema que é Brasil, cara. Entendeu? As pessoas não têm tempo, as pessoas não têm recursos, as pessoas não têm. Porque assim, eu falo Exatamente. disso de vivência, mas porque eu tive eu tenho uma personalidade específica, né? Eu tive também possibilidades, eu fiz economia, então eu consegui um trabalho que me pagava bem por um período, em um período curto de tempo eu consegui juntar recursos. Eu tive uma família estável que não dependia de mim financeiramente, então eu tive várias coisas que me possibilitaram ter experiências e eu tive capacidade também tinha capacidade cognitiva de lidar com recursos financeiros, né, de adentrar e aprender sobre esse universo, né, e a faculdade de economia me ajuda nisso. Então é muito difícil quando você também tem um país, que é uma das coisas que eu conversei com a Marina Hirota quando esteve no programa, que ela falou disso, ela falou assim, cara, mas é difícil fazer essa parte interdisciplinar ou de checar absolutamente tudo, por exemplo, vou entender mais de psicologia humana, que é uma coisa, se você vai por conta própria para você entender desse universo, é um caminho bem difícil, para fazer divulgação científica. Talvez seja uma das minhas críticas principais à divulgação científica em geral, é que não vai muito na psicologia humana para pensar estratégias que vão ser contraintuitivas muitas vezes, né? E então, só que assim,
Quem tem tempo? Quem consegue? Né? Então, tudo isso exige, tem algumas coisas que de base que possibilitam você fazer isso ou não. Então, acho que é um outro problema também da interdisciplinaridade, é que exige muito estudo. E nem Uhum, todo mundo, por exemplo, eu consigo balancear naquele jeito a minha vida profissional em termos de recurso financeiro, que eu trabalho, e a divulgação científica, que me toma um uhum. tempo brutal, Eu imagino. brutal, Uhum, porque eu faço tudo praticamente. A minha uhum, esposa, a Marina, ela me ajuda com checagem de alguma coisa ou outra, mas edição, gravação, muitas vezes tratamento de áudio, aqueles todos os shorts e reels que eu faço, com todas aquelas transições da uhum. hora, sou eu que aprendi a fazer e faço. Então eu sou generalista também nesse tudo. Só que, meu, é irreal Que é muito eu pensar impressionante, que porque é qualidade profissional, né? E aquilo toma muito tempo, né? muito Então, de tempo. fato, E nossa, não com sei se é certeza. viável eu pensar, exigir ou pressionar as pessoas para fazerem ou conhecerem esses pressupostos. Só que tem um custo a se pagar por isso. Então, talvez seja muito mais a gestão de recursos, melhor gestão de recursos. Talvez trazer essa coisa da a gente tem pouco, vamos pensar bem antes de fazer, vamos pensar bem antes do que fazer atropelado e depois. Enfim, são mil coisas que dificultam essa construção dessas coisas interdisciplinares, que é um país pobre, tá? Num país pobre é É, difícil. é difícil e eu acho que vai totalmente contra o que nós fomos socializados, né? No país para, ou não só no país, né? Não sei se se dá para generalizar também para outros países ocidentais, talvez, não sei. É, mas nós fomos socializados, né, e educados para especialização, né, e não para o conhecimento generalista, Sim, sistematicamente, né? Então, esse lance de saber um pouquinho de tudo, ou pelo menos a base, né? Acho que tem uma diferença também de saber um pouquinho de tudo e saber a base dos exato, pressupostos de cada coisa. exato, exato. O E raciocínio, né? aham, exatamente. Acho que os pressupostos que moldam o conhecimento cumulativo, né, que vai surgindo dentro de uma disciplina. Isso me traz um pouco de volta para a UTOC, na verdade, para Sim, a árvore do conhecimento, né, porque ela é bem assim sim, orientada para delinear os contornos de cada, não só dimensão de existência, né, não sei se você lembra do diagrama, né, mas também dos campos científicos. E essa ideia da UTOC faz essa distinção, né, entre o comportamento em si no mundo e o mapeamento científico dele. Mas enfim, fui numa tangente agora. aham. Não, Voltando, mas faz todo né? sentido, faz todo sentido. O É, que eu faço muito da minha cabeça funciona como está no esquema da UTOC ali, sabe? Tipo, eu tenho uma coisa muito mental disso, mas acaba sendo, tipo, tá, onde eu vou cair, quais são os limites, né? Mas às vezes você tem uma setinha, né? Você pode ter, por exemplo, algo da física quântica que puxa uma setinha para uma percepção, se eu não me engano, percepção do olfato tem alguns fenômenos quânticos, né? Então hum, não é uma coisa tão distante, mas é uma setinha, né? Uma coisinha que liga ali, para outras espécies talvez não. Mas talvez essa construção visual uhum, e alguns exercícios de alguns questionamentos, que inclusive no final da minha apresentação eu falei assim, será que conseguiria responder essas questões que eu trouxe? uhum, Porque talvez trazer alguns exercícios e jogar. Inclusive, tem um amigo, um grande amigo meu, que é o Pablo Santurbano, que devo muito a ele, a minha formação científica, que também veio da fisioterapia, enfim, é outra história doida, mas que era muito disso. Ele às vezes ele dá curso de raciocínio evolutivo para fisioterapeutas, hum, e que eu legal. falei assim: olha, só que tem coisas que, por exemplo, se você não responder você não conseguiu entender a aplicação do raciocínio evolutivo Hum, para questões físicas humanas, biomecânica humana, a né? aplicação, né, dos A conceitos. aplicação não está clara. Você entendeu um monte de conceitinhos, legal, massa, mas o raciocínio não está lá. Que é tipo assim, todo ano sai isso. No futuro seremos cabeçudos, olhudos e dedos longos, porque a gente Hum, só usa a cabeça, os dedos para digitar, então a gente vai tipo assim. Se a pessoa não consegue responder aquilo, não importa quantas horas de curso ou de vídeo ela fez, ela tem que puxar o raciocínio para ver a plausibilidade daquela alegação com base. Então, é muito mais essa base. E é isso, eu uhum, não leio uma multidão de coisas de todas as áreas. Eu tento catar os pressupostos. Com base nos pressupostos,
Eu consigo conversar com alguém da física, da química, Uhum. entendeu? E aí, óbvio que tem minha bagagem, né, de experiência, indústria química. Então, quando você falar de uma coisa, sei lá, uma aceleração de partículas, o ciclotron lá, que eu entrevistei, né, uma vez. Então, tipo assim, eu consigo entender algumas dinâmicas básicas de, de organização de um sistema mais industrial, mas muito mais pela Aham. bagagem que eu já tive, né, em lugares assim. Então, são várias coisas que vão se conectando, né? Sim, e tem esses níveis diferentes, né? Você pode ter um conhecimento profundo sobre uma coisa e você pode conhecer os pressupostos. Eu acho até que é uma boa resposta para aquela questão, né? Nós não podemos ser especialistas em tudo, é claro, mas nós podemos conhecer os pressupostos básicos de cada disciplina, de cada linha de pensamento, para conseguir ter um diálogo construtivo entre elas, né? E eu acho que é isso, pelo menos assim, da minha visão, pensando em interdisciplinaridade, pensando nessa capacidade de ter uma concepção de mundo mais generalista, mais holística, né? Que eu sei que é uma palavra que muita gente não gosta, que ela tem uma Sim. bagagem ruim, Ah, o mas generalista também tem, né? Aí o é, pessoal, por que você não falou polimatia, polimata? Eu falei, meu, porque hum, é um termo muito mais nichado, né? Generalista, é, enfim. Mas, enfim, mas eu acho que a ideia básica é essa, né? Fora todos os preconceitos, talvez, ou as suposições sobre esses termos, é de ter diálogo, de ter conversa construtiva, que não seja também infectado, digamos, por pressupostos furados, né, e por concepções erradas sobre as outras disciplinas, né, esteja o erro no pensador que está fazendo tal construção de ideias ou na disciplina em si, né? Então esses contornos, você falou dessa questão visual, né? Eu achei interessante porque no próprio livro, né, onde o Greg introduz aí a ideia da árvore do conhecimento, da UTOC, ele fala sobre ela como uma vision logic, uma lógica visual. Então funciona muito através desse mecanismo mesmo de organizar, ser uma estrutura visual, muitas vezes conceitual, mais visual também, que organiza esses domínios, essas linhas gerais de cada disciplina. Não inclui explicitamente ali o conhecimento profundo, de descrição profunda de cada disciplina, né? Mas os contornos gerais para que a gente tenha em mente onde que cada achado, cada ideia, cada hipótese vai cair nessa árvore de conhecimento, né? Eu achei interessante também que você usa a analogia da árvore para pensar. eu uso... da analogia da árvore, também quando eu entrevistei o Jadson da micologia, eu também peguei quando eu fui estudar para a área dele, assim, que é tipo assim, as disciplinas são árvores, né? Então as pessoas acham que a interdisciplinaridade ela acontece na folha, nos galhos. Mas se você pega a parte de, por exemplo, de interação entre as árvores, ela se faz pela raiz, né? Em termos de nutrientes, através do sistema de Hum, micorriza. Então, essa é uma analogia que eu uso também, que é tipo, olha, a própria cooperação entre as árvores elas não se dá pelo topo, não se dá pela raiz, se dá pelos pressupostos, né? Então, é dali que para mim, que faz sentido. Então, e aí é isso, você não cata perto, ou você não quer construir uma sua casa numa árvore de raiz podre, né? Então, uhum. é uma das coisas que eu falo para prestar atenção nos pressupostos por causa disso, porque uma vez que você montou a sua casa lá, você não vai querer entender ou vai evitar querer entender Justamente, que olha a sua árvore, aí, legal a mansão que você construiu, que é o que acontece com muitas pessoas, sabe? Eles construíram uma mansão em cima da árvore. Mas você fala assim, olha, mas se você chegou a olhar a raiz, não, mas tá aqui o tamanho da árvore, quanta gente tem aqui, e, e não vai acontecer. e Né? por N motivos que envolvem psicologia social, né? E como a Exato, gente constrói exato. nossas narrativas de vida, os nossos investimentos, a pessoa não vai ter, né, essa abertura realmente para olhar o que está ali implícito, né? Que não é olhado, está debaixo do terreno, né? Não precisa ser olhado até certo ponto. É interessante. Eu acho que é um assunto muito legal de ser explorado e um pouco também. hum, Talvez triste também ao mesmo tempo, porque Pode ser. É. ele vai muito contra tudo, sabe? Eu fico com isso porque vai muito contra tudo que nós somos socializados e tudo que nós aprendemos. A especialização, eu acho que ainda é o caminho, a sensibilidade mais dominante
sabe? Em contraste ao Uhum, uhum. generalismo. É, então, É. fica esse sabor, É, sabe? Meio ambíguo. eu acho que para ser bem sincero também, tá? Nos meus conhecimentos, assim, que talvez seja até uma coisa é, que não é tão pessimista, eu considero mais realista, que eu acho que essa própria parte interdisciplinar não é para todo mundo, tá? Então eu tenho dúvidas, eu acho que tem que ter pelo menos um caminho para as pessoas seguirem essa via. Eu acho que a maior parte das pessoas vão se dar melhor com especialização. As pessoas não têm interesse em ficar fritando que nem eu fico. Isso vem de dentro, isso não é uma coisa que eu aprendi, é uma coisa que eu sou um tanto assim. Eu acho que tem. Se eu pegar, tivesse um irmão gêmeo, por exemplo, e tá numa outra situação e que não tive as possibilidades que eu tive, talvez eu fosse muito mais especialista do que generalista, né? A questão é que a gente tem que caçar, encontrar esses indivíduos que têm esse interesse intelectual e não matar eles, entendeu? E dar a possibilidade deles. É a mesma Uhum, coisa ciência. Ciência não é para todo mundo, e nem é para ser, e nem seria um mundo xarope se todo mundo tivesse a mesma capacidade cognitiva e as mesmas características de personalidade que impulsionariam as pessoas para fazer ciência. É um grupo, é, um- é uma parcela da população que vai ter esse interesse, vai ter essa capacidade, e a gente tem que aproveitar melhor isso com sistemas educacionais, com boa nutrição, uhum, tal, para a gente fazer esses indivíduos chegarem na ciência. E eu acho que a parte interdisciplinar também é isso, mas o problema é que a gente não tem nada, a meu ver, em termos de arcabouços em que as pessoas possam navegar, achar uma afinidade e seguir esse caminho. uhum, Então, enquanto a gente não estruturar isso, e é o meu objetivo, é trazer esses debates e fazer isso ao longo do podcast, fica difícil as pessoas se identificarem, entenderem, adicionarem, questionarem e construir de fato algo interdisciplinar. Eu acho que são para poucas pessoas, mas essas pessoas não têm um caminho, que existem, que são poucas, que têm fatores que propiciam, tem que melhorar os fatores e propiciar um caminho para elas seguirem isso. Então, eu acho que a gente não tem nem para a ciência em geral, já é muito difícil. Imagino para uhum. algo interdisciplinar. Mas, enfim, é a minha Você percepção, né? você me lembrou de um pensamento, e eu sei que a gente está chegando aqui no topo da hora, né? Que a gente demarcou para a conversa. Mas você me lembrou de um pensamento que eu tive ainda há pouco te ouvindo, que justamente, né, não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter essa especialização generalista, né, para ter essa base de conhecimento em tudo. Será que nós não precisamos, então, de sintetizadores? Eu acho que isso vai puxando dessa ideia aí, né, que nós precisamos de caminhos claros para que as pessoas possam seguir, né, quando se tem essa curiosidade, quando se tem esse interesse mais generalista. Sintetizadores que fazem trabalhos parecidos com o teu, né, que buscam linhas de pensamento de lugares diferentes, sintetizam de alguma maneira para encontrar essas junções que são coerentes, que são coesas e que tenham pressupostos sólidos, né? Ou pelo menos essa é a aspiração, né? Claro que vai ter limitações ali, mas essas pessoas, né, que assim como cientistas que se especializam em tal coisa, também servem como, né, esse papel de propagar esse conhecimento. Sintetizadores que propagam o conhecimento generalista, é o meu ponto, né? Para, Sim. eu acho que popular mais, né, o nosso repositório de conhecimento público, né, para que mais pessoas possam ter essa base, que é multidisciplinar. É, enfim. E inclusive o podcast mesmo é algo que eu vou começar a construir, quero construir agora, assim, né? Porque o que eu fiz até então é multidisciplinar. Então eu converso com cientistas, pesquisadores, e inicialmente o podcast nem ia seguir muito esse rumo, a gente tinha mais eu, o Bruno e a Valéria, começando um podcast, era mais conversas nossas no início, e a gente foi trazendo alguns convidados, depois a gente seguiu esse rumo de entrevistar pessoas de várias disciplinas. E depois eu segui sozinho, mas ainda não foi feito. Então, o que eu faço no podcast é conversar a partir da minha Uhum. leitura da área da pessoa, dos artigos dela, tal, fazer perguntas, uma entrevista bem limitada ali. Mas esse arcabouço é uma coisa que eu estou começando a expor agora, estou começando a falar agora. Inclusive, o seu convite para participar da conferência foi isso: foi tipo, putz, surgiu uma demanda, sem demanda é muito difícil fazer, né? Uhum. E aí eu inventei de sintetizar alguma coisa que já estava na minha cabeça. Então, é uma coisa que eu quero começar a fazer mais, né? A gente
tô com ideias aí, conversei contigo de grupos de estudos para algumas áreas específicas, mas que forçam a gente a trabalhar com alguma coisa interdisciplinar, alguma visão interdisciplinar, ou até de raciocínio científico mais amplo. Então, é uma coisa que eu quero apostar nisso e eu tenho um pouco a perder porque eu não dependo disso financeiramente. Então, eu posso Uhum, arriscar muito mais e é uma coisa que eu preciso me convencer de fazer isso, né? E nem todo mundo, enfim, tem toda essa toxicidade online que, conforme você cresce, pode surgir, mas é uma coisa que eu preciso, né, ignorar e tocar o barco e ver o que que dá. uhum. Então, acho que a última pergunta que eu vou te fazer aqui, Caio, porque eu ia te fazer essa pergunta antes e acabei esquecendo que Ah, você trouxe. É, a interdisciplinaridade, então, você diria que o que difere ela da multidisciplinaridade é essa síntese, é esse trabalho ativo de colocar essas ideias que estão ali isoladas em comunicação uma com a outra, mas não uma comunicação rasa ou na superfície, uma comunicação que leva em conta os pressupostos de cada paradigma que está sendo integrado de uma forma coerente, coesa, que dá luz, digamos, ali a uma ideia que é inovadora. Seria isso a interdisciplinaridade, ao invés é, de é, simplesmente entrar em é. contato com Mu- disciplinas diferentes? multidisciplinar, para mim, é simplesmente você ter disciplinas juntas ali conversando sobre um tema. Assim, mas elas vão ter arcabouços teóricos diferentes e você meio que assume que aquilo está correto, porque é daquela área, eu não conheço aquela área e beleza, né? Isso para mim tem muito mais a cara de multidisciplinar, que é o que Uhum, o podcast é para mim hoje, é algo multidisciplinar, porque eu trago disciplinas e eu não crio a conexão dos pressupostos. E mesmo que eu faço 3 episódios, um atrás do outro, no mesmo corte, é multidisciplinar. Interdisciplinar é quando você realmente traz os pressupostos, você cria uma área, e muitas vezes essa área vai se tornar uma área nova, uhum, ou pode ser um arcabouço teórico mais amplo que abarque todas aquelas perspectivas, né, de pressupostos. Mas você tem, por exemplo, hoje, você tem áreas que são frutos interdisciplinares. Então você pega a psicologia evolucionista, a antropologia evolucionista, elas são áreas que são interdisciplinares, né? Então, que uhum, elas trazem pressupostos, acharam, falaram, psicologia humana, pô, como é que a gente vai entender a psicologia humana sem entender o processo evolutivo? Óbvio que ali você vai ter gaps, né? Que vai ser a parte cultural. Então, assim, o quanto a gente conhece de culturas humanas, que é a questão weird, né? Que o pessoal debate uhum, bastante hoje. É, então, aí você tem um gap também da própria psicologia, de psicologia humana. Então, o gap nem é da biologia evolutiva, é mais intermediário. E aí você vai integrando e vai criando áreas, né? E aí sim há algo interdisciplinar, mas eu ainda acredito que tem questões interdisciplinares mais amplas, que é muito mais de tipo, meu, faz sentido? Uma checagem, sabe, uhum. básica, assim, faz E sentido essa fala aquela desse aplicação, médico? né? É que é Justamente a parte de aplicação. tirar É, só do conceitual, aplicar, é, para ter uma vivência ali, né? Mesmo que seja uma vivência intersubjetiva, né? Não só a vivência ali isso. da pessoa no contexto, mas eu acho que dá para talvez simular vivências Isso, em diálogo, né? E eu acho isso, que talvez isso seja uma oportunidade muito boa nessas ideias de grupo de estudos, enfim, espaços privados, né? Que a gente estava isso. conversando para se De ter debater. um espaço, É, Uma coisa que eu acho que é ruim é esse aspecto punitivo de redes sociais. Então, ela tem um aspecto punitivo imenso, né, redes sociais. E eu acho que tem pouco espaço para erro também nesses universos. Então, quando a gente é forçado a sempre estar lá, dando opinião, é uma coisa muito ruim. hum, Eu acho, por exemplo, a Casa da Lagartixa Preta, se tivesse surgido na época de redes sociais, não teria durado, entendeu? Porque alguém ia alegar algo, de algo, de algo, de algo, e aí a pessoa não está nem aí para evidência da acusação, e fica inviável você manter algumas coisas. Então, acho que a própria parte interdisciplinar, ela vai ter que acontecer offline, uhum, tá? Porque as pessoas vão ter resistência a debater algo abertamente, porque elas têm uma reputação. E porque elas querem manter aquela reputação, elas não querem. Você tem que ter um ambiente offline para você tomar um pau num debate, uma uhum, hora, de você sentir que seus pressupostos estão furados, para você se recompor, para você, sabe, exatamente. isso leva Atualizar e tempo assimilar, né? Essa, assimilar, entendeu? E até
recalibrar, ver que realmente eu vou jogar Uhum, tudo fora, o que que tá passando, o que que não dá. E aí, quando você tem esses debates, que eu acho que até da psicanálise foi muito disso, de forma ampla, aberta, no mundão uhum. aí, cara, você não vai acontecer, Está sabe? Não sendo vai feito num acontecer. Então, palco, né? Não, não é, digamos, exato, não é um diálogo entre pessoas, é um diálogo entre personas, né? Para trazer o exato, conceito os da avatares, né? psicologia. É, Então, exato. eu acho que a gente tem que trazer essas coisas para um grupo, cara, olha, fica aqui, morre aqui, e, tipo, e todo mundo aprende, um, não tão corrido, não tão, sabe? Eu acho que isso é primordial, e uma das coisas que eu gostaria até, que eu tenho, sinto muita falta da Casa da Lagartixa Preta, as pessoas que a gente somos todos amigos, apesar de parte ideológica não estar junto, mas as pessoas que realmente fizeram parte do coletivo, viveram juntas, são muito unidas hoje, são muito próximas, e eu sinto falta desse espaço de convivência e de construção, de debate, de uma coisa mais sem pressa. Essa questão de convivialidade, eu acho que é essencial até para o universo científico. Talvez seja uma das coisas que eu traga desse universo de laboratoriais anarquistas, Uhum. né? Seja essa questão de tipo, meu, é isso, às vezes não vamos debater, 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 e no final a gente chega com ideias muito mais complexas, concretas, mas você tem indivíduos capazes de sintetizar isso, trazer à tona. Mas eu acho que no mundo online, cara, e eu tenho muita dificuldade de lidar com redes sociais assim por causa disso, inclusive para criar conteúdo, porque eu não acho um ambiente adequado para fazer, para dar passos adiante em muitas É, coisas acho que não é científicas. Eu acho que não construído é local. para isso, né? A própria estrutura Não é. de toda a plataforma dos conteúdos, as restrições e as limitações não são para diálogo construtivo, né, e cumulativo nesse sentido. Então, eu super concordo contigo, Caio, nessa questão de privatizar, privatizar no sentido, né, de trazer para o âmbito privado, das conversas se darem entre pessoas e não entre personas, né, e ter uma construção dessa maneira. E eu estou animada para esses novos projetos. Acho que a gente vai conversando, né, sobre isso. Sim, E vamos organizar. e animada, e vamos avisar, né, o público também, quando isso estiver disponível. E obrigada, Caio, novamente, por Eu que bater um agradeço. papo. Ansiosa para Eu que novos agradeço. papos, novas conversas, e a gente vai Tu- trocando. Legal, tô aí. Sempre que quiser bater um papo, eu tento manter uma certa coerência de raciocínio, mas é raro às vezes eu ter esse espaço para trazer essas coisas, vamos ver se eu acostumo e consiga sintetizar cada vez mais coisas aí e tem algum valor para as pessoas que estão ouvindo e que inspirem, né, algum tipo de Uhum. avanço nessas coisas que a gente falou aqui hoje. Esse é o objetivo, com certeza, um dos objetivos. Eu vou pausar a Beleza. gravação no final.